Boa tarde, irmãos. Paz. Amém. Senhor, eu quero te entregar mais uma vez, Senhor, os pensamentos. Estejam todos debaixo do teu governo, Senhor. Possamos estar somente aqui, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje queria compartilhar uma palavra baseada no texto de Efésios 6, 10. Vou ler do 10 até o 18, tá? Uma palavra que o Senhor falou muito comigo e eu queria dividir hoje com a igreja. Amém? Então, se a gente puder abrir Efésios 6, a partir do 10, vamos ler o texto todo. Paulo fala assim, né? Paulo fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que texto, que texto, né, irmãos? Que texto, né? Nessa passagem que acabei de ler, Paulo reúne basicamente todo o tema anterior que ele vinha falando em Efésios, né? Ele nos lembra urgentemente, de uma maneira, na minha interpretação, urgente, sobre as condições às quais a vida de nós, que somos cristãos, precisa ser vivida. Claro, ele usa uma ilustração gráfica, né? Ele mostra que a vida do cristão é vivida no campo de batalha, é vivida na guerra, pois nós não somos apenas peregrinos aqui nessa terra, mas somos também soldados, o Senhor quer nos lembrar hoje. Não estamos apenas em um país estrangeiro, mas nós estamos no território do inimigo, né? Embora, irmãos, a obra de Cristo, né, a redenção de Cristo, nos deu ao seu povo liberdade, salvação. Ainda assim, né, entre o início da aplicação até nós e a consumação final delas, há um conflito que nós estamos passando aqui nessa terra. Nós estamos vivendo uma guerra aqui nessa terra. Embora a salvação... Perdão, irmãos. Embora a salvação seja gratuita, de fato ela é, no entanto, ela não é obtida sem um grande esforço. Agora, como eu quero colocar um pouco aqui, né, como veremos nos versos que eu vou falar adiante, né, Paulo nos adverte que o conflito tem relação com mais do que inimigos humanos, né?
ele tem relação com inimigos que são sobre-humanos. E, portanto, para que a gente possa lutar com sucesso contra eles, para que a gente possa obter sucesso, precisamos de uma força sobrenatural. Amém? Devemos lembrar que, como cristãos, nós pertencemos a um reino espiritual, bem como ao natural. E, por isso, ele tem inimigos espirituais, bem como tem inimigos naturais. E, portanto, precisamos de força espiritual também, não apenas de forças físicas. Por isso o apóstolo começa dizendo assim, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz o verso 10. A palavra no demais nos mostra que o apóstolo havia chegado à sua exortação final, à sua exortação conclusiva, e a palavra fortalecei-vos vincula-se ao que precede imediatamente, bem como aos que agora seguem, né? Se a gente vê todo o 5º capítulo, como eu tinha falado, e os versículos iniciais do 6º capítulo, eles estão repletos de exortações, né? O livro de Efésios fala sobre como devemos proceder como filhos. O livro de Efésios fala sobre como devemos ser como corpo, um só corpo. O livro de Efésios, Paulo nos lembra com quem devemos andar, que não devemos andar em imoralidade sexual. Então, ele fala como devemos ser como esposo, como devemos ser como maridos, esposas, filhos, mestres, servo. Fala de coisas que nós precisamos obedecer. E, sem dúvida, para obedecer, precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Assim, eu creio que o chamado que nos é feito no versículo 10 não é apenas uma introdução, mas é algo que está ligado certamente ao que foi dito anteriormente. Eu queria estimular os irmãos que a gente pudesse ler. O livro tem 6 capítulos só. A gente lê rapidamente essa semana o livro de Efésios e meditasse em tudo o que é dito antes do versículo 10 do capítulo 6, mas que a gente pudesse ler pensando no que Paulo falou no capítulo 6, do versículo 10 até o 18. Amém? Todas aquelas exortações que a gente possa lembrar do que Paulo fala nesse texto de Efésios 6, né? Eu queria me prender a algumas frases que Paulo colocou hoje. E a primeira fala é: fortalecei-vos no Senhor. Amém? A primeira fala é: fortalecei-vos no Senhor, né? A palavra fortalecei-vos significa reunir forças para o conflito. E fortalecei-vos no Senhor significa que devemos buscar esta força a partir da única fonte onde podemos obtê-la. Se a gente observar cuidadosamente, não foi dito fortalecei-vos do Senhor. Nem foi dito sejam fortalecidos pelo Senhor. Não. O que foi dito foi fortalecei-vos no Senhor. No Senhor. Se a gente pensar numa analogia para entender o que creio que ele estava querendo dizer com fortalecei-vos no Senhor, assim como um polegar, assim como esse dedo, se ele for amputado do meu corpo, ele é inútil, e assim como um ramo cortado da videira murcha, desta mesma forma, nós, como um cristão cuja comunhão com o Senhor foi interrompida, estamos em uma condição fraca, estamos em uma condição infrutífera, estamos em uma condição inútil. Assim, irmãos, fortalecei-vos no Senhor
significa, antes de tudo, buscar, dia a dia, buscar para que possamos nos manter vivos, um relacionamento prático, e assim possamos permanecer em uma constante comunhão com o Senhor, para que assim possamos estar sempre fortalecidos no Senhor. Assim como o meu braço deve ser uma parte, um membro em meu corpo, ele deve ser vitalizado, ele deve ser equipado para executar todas as suas funções, preciso dele no dia a dia. Desta forma, eu devo estar em real ligação com o Senhor, me fortalecendo no Senhor, em comunhão diária com Ele, em vivo contato, não em teoria, mas em experiência real. Amém? Precisamos, irmãos, compreender, por meio de uma revelação, a exortação que Paulo nos faz no versículo 10, né? Caso contrário, não teremos forças para o conflito, para a guerra espiritual. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, assim disse ele. Numa primeira vista, durante muito tempo, eu achava que isso era uma repetição desnecessária e na força do seu poder. Mas hoje eu creio que não é assim, não foi em vão o que Paulo disse, e na força do seu poder. Um soldado, numa guerra, não precisa somente de força corporal para que suporte as suas armas pesadas, para que suporte o esforço de longas marchas e para aquela luta real que ele vai enfrentar. Mas ele também precisa de coragem, irmãos. Precisa de coragem. Um gigante poderoso, que é um covarde, não seria nenhum tipo de soldado. As duas coisas principais que são necessárias para alguém envolvido em um combate são a força e a coragem, ou a vitalidade e um coração valente. É isso que está em vista no capítulo 10. A última proposição expressa a ideia de ousadia. Fortalecei-vos na fé, na esperança, na sabedoria, na paciência, na fortaleza, em todas essas coisas que são graças recebidas por um cristão. Amém? Então, é extremamente essencial a gente lembrar que precisamos ter força e coragem renovadas diariamente. Por isso, precisamos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Buscar a sua força no início de cada dia. Um texto muito conhecido por nós, né? Isaías 40, 31. Ele diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos, irmãos, buscar essa espera para que tenhamos a nossa força renovada todos os dias, em todo momento, sem cessar, irmãos. Irmãos, eu sei o motivo, nós sabemos o motivo. Talvez eu não precise nem dizer, o Senhor nos fala claramente. Deus não transmite força para que nós armazenemos. Ele não vai me conceder força na segunda-feira de manhã e vai durar a semana inteira. Nós sabemos por quê. Porque nós precisamos estar em comunhão com Ele. Ele quis assim. Ele quis a nossa companhia. Ele quer o nosso relacionamento. E mais do que isso, Ele sabe que nós precisamos disso para viver na guerra que estamos enfrentando aqui nessa terra. Não tem que haver a renovação das nossas forças, e a força deve ser proveniente do Senhor, por meio dos atos da fé, apropriando-se da sua plenitude. Os inimigos que temos que enfrentar não podem ser superados apenas pela sabedoria e poderes humanos, a não ser que prossigamos para o conflito, olhando continuamente para Cristo, para que alcancemos
todos os suprimentos de graça necessários, tirando do Senhor, porque deriva dele toda a nossa vitalidade. Se não for assim, irmãos, seremos derrotados. A palavra fala que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. A palavra fala que Jesus riscou a cédula que era contra nós. Nós somos livres, somos libertos. Mas o Senhor nos chama. O Senhor nos chama. E certamente, eu creio, e levo essa palavra para mim, no meu dia a dia. E certamente, obteremos vitória. Mas o Senhor quis que busquemos a sua comunhão todos os dias. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Amém? Para que assim, certamente, saibamos que seremos os vencedores. Amém? A outra palavra, irmãos, que está escrita no versículo 11, é a armadura de Deus, né? Está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nossa primeira necessidade é a de nos estimularmos a resistir à tentação, por uma confiança na graça suficiente de Deus. Ou seja, obtendo dele a força que nos permitirá ir adiante e lutar contra o inimigo. Essa é a nossa primeira necessidade. Precisamos dele. Pela nossa força, pela sabedoria humana, não vai ser possível. Mas nossa segunda maior necessidade é estarmos bem armados para o conflito em que devemos entrar diariamente. Esta é a relação entre o versículo 10 e o versículo 11. Paulo disse: fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Em primeiro lugar, somos instigados a resistir à tentação, buscando força no início do dia, em plena comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, com a igreja, para o conflito. Então, busquem com que tomem para si mesmo e revistam-se de toda a armadura de Deus. Amém. É muito importante, eu creio, que a gente possa reconhecer que esse termo armadura é uma ilustração. Né? A gente assiste muitos filmes, às vezes, né? Eu já assisti muitos filmes, gente. Hoje em dia assisto menos, porque acho que faz uns 2 anos que não tenho mais TV, nada contra, mas quebrou a televisão lá de casa e nunca comprei outra. Mas eu gostava muito de filmes de samurai. E sempre chega um samurai com uma armadura bem estilosa, né? A impressão que a gente tinha é que aquela armadura é o que vai salvar ele, né? E aí, às vezes, como cristão, a gente pergunta ao Senhor, né? Cadê a minha, Senhor? Cadê a minha armadura? Eu estou aqui, ó, com uma roupa de tecido simples. Essa armadura, ela não é nada físico, é uma metáfora. Paulo não se refere a nada que é material ou carnal. É uma expressão figurativa, sem dúvida. Sei que entendemos isso. Que denota, como eu falei, as graças de nós que somos cristãos. As várias partes, irmãos, dessa armadura representam todas as graças espirituais que devem proteger, que nós precisamos estar revestidos dessas graças, para que possamos estar vestidos com essa armadura. Isso simplesmente significa que devemos exercitar e pôr em ação a fé, a esperança, a comunhão, a obediência. Está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou seja, evitando as ciladas do diabo. Ou, para usar a ilustração, assim poderíamos dizer: exerçam todas as virtudes cristãs de forma que nenhuma parte da alma esteja exposta ao inimigo.
Eu queria repetir isso. Assim, nos revestimos de todas as graças cristãs, de forma que nenhuma parte da nossa alma esteja exposta ao inimigo. A nossa alma é um lugar que expomos os nossos sentimentos. E nós precisamos estar atentos, porque se estamos em guerra, sem dúvida alguma, as forças espirituais, os principados e potestades, eles querem atacar a nossa alma. Como eu conversava com o William, né? Eu não estou falando aqui, irmãos, apenas e exclusivamente de ficarmos endemoniados, pessoas endemoniadas, possuídas, de forma alguma. Eu estou falando, às vezes, de alma agitada. Eu estou falando de uma alma sem rumo, de uma alma sem governo. Eu creio que nós, como igreja, fomos enxertados no corpo, vivemos debaixo do senhorio de Cristo e a nossa alma está submissa ao governo dele. Mas o Senhor hoje nos lembra que precisamos tomar posse e nos revestir todos os dias dessa armadura, para que nenhuma parte da nossa alma esteja exposta ao inimigo. Amém? Essa frase, ela nos lembra, irmãos, a necessidade, foi a primeira coisa que veio no meu coração, de estarmos em dias com as nossas confissões. Sejam de pecados cometidos, coisas que precisam estar na luz, ou diante de algum contexto que traga inquietação para a nossa alma. Desentendimentos, às vezes confusões, coisas que falamos e não deveríamos ter dito. Tudo isso são brechas que abrimos e precisamos tampar para que a armadura do Senhor esteja bem fincada e fortalecida, para que possamos, nessa guerra, estarmos aptos para lutar e vencer. Amém? Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, está escrito, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, está escrito no versículo 12, né? Esse versículo começa com um porquê. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue? Na minha interpretação, eu poderia substituir tranquilamente esse texto, porque pelo motivo de que não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu creio que Paulo estava desenvolvendo a razão, que praticamente equivale a um argumento para resumir a exortação que ele recém fez no livro. Porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados e contra as potestades. Nós não temos que lutar contra insignificantes inimigos humanos, não mais fortes do que nós, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Portanto, irmãos, estarmos com a armadura completa de Deus é essencial. O Senhor tem me dito assim que eu não quero estar com nenhuma parte do meu corpo sem estar revestido com essa armadura. É essencial que estejamos revestidos. É essencial que estejamos em dia para que possamos resistir ao dia mau e ficar firmes. Amém? Isso é expresso para enfatizar o terrível conflito que está diante de nós, mas que nós somos mais que vencedores. Irmãos, isso não é algo imaginário e nem inimigos comuns que temos que enfrentar, mas espirituais, sobre-humanos, invisíveis.
Esse inimigo busca destruir a nossa fé, busca produzir dúvida. Eles procuram destruir a esperança e produzir muitas vezes desespero na nossa alma. Eles querem destruir a humildade e produzir o orgulho. Eles procuram destruir a paz e produzir a amargura. Eles procuram evitar o nosso gozo, a nossa alegria nas coisas celestiais. Irmãos, quando a gente começa, Deus tem falado muito isso comigo, quando a gente começa a não se alegrar tanto, quando começa a ser uma coisa distante, você não se alegra com as coisas de Deus, você não se alegra porque está em comunhão com a igreja do Senhor, você não se alegra tão como deve ser, porque uma vida foi resgatada. Você se alegra, mas parece que aquilo não foi como um familiar que, não sei, foi promovido. Coisas sutis. O Senhor tem falado muito, muito para mim. De dizer assim, ó, repreende, Rafa, no nome de Jesus. Isso é uma ação do diabo. Isso é uma ação maligna. Nós precisamos, irmãos, nos alegrar com as coisas do céu. Nós precisamos nos alegrar com as obras e com os milagres que o Senhor tem feito entre nós. Amém? Nós precisamos nos alegrar quando um filho, Léo, volta para casa. Nós precisamos tomar isso como uma alegria vital, para que assim possamos estar com a armadura completa e em dia, para que ele não ataque a nossa alma. Amém? Eu quero repetir. Meu pastor, como sempre, eu não estou falando, irmãos, de possessões, pessoas endemoniadas. Isso pode acontecer? Isso acontece. Eu estou falando de coisas sutis, que nós enfrentamos todos os dias, mas que em Cristo somos mais que vencedores. Como cristãos que nós somos, nós não podemos viver negligenciando a existência do mundo espiritual. Precisamos ficar atentos, buscando discernir as situações do dia a dia, irmãos, diante desse fato. Já faz alguns anos que essa frase tem habitado a minha mente, e eu creio que precisa estar na minha mente até o meu último dia. Eu não posso viver nessa terra como se não existisse um mundo espiritual, irmãos. Eu não posso viver nessa terra sem buscar discernir nele as coisas que têm acontecido na minha casa, as coisas que têm acontecido no meu trabalho, as coisas que têm acontecido nos meus pensamentos. Eu não posso viver como se o mundo espiritual não existisse. Eu não posso viver assim. Porque nós somos peregrinos. Mas essa terra, Jesus disse, que tem um dono. E nós estamos nela como soldados. Como disse Tiago uma vez aqui, nós não estamos no grande cruzeiro, mas no navio de guerra. Lutando para que possamos, assim, não apenas nós, mas para que vários possam chegar até a estatura de pessoas perfeitas. Amém? A terceira palavra, irmãos, que é dita por Paulo, uma palavra muito forte, uma frase muito forte, ele diz assim, né? Ficar firmes. Ele fala assim, portanto, no versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. A introdução, portanto, implica, eu creio, na consideração ao fato de que estamos que lutar contra esses poderosos inimigos invisíveis, sobre-humanos, que nos odeiam com ódio mortal. Eu vou repetir o que eu disse, mas eu quero retirar uma palavra. A introdução, portanto,
implica na consideração ao fato de que temos que lutar contra poderosos, não, inimigos invisíveis, porque são menos poderosos do que nós. Amém? Porque nós estamos revestidos da armadura de Deus. E mesmo que eles queiram nos destruir, nós estamos de posse da provisão de Deus, para que possamos ficar e permanecer firmes. A primeira proposição do versículo 13 explica as palavras iniciais do versículo 11. No versículo 11 ele diz assim: revesti-vos, façam uso de todas as defesas e armas adequadas para repelir, para colocar para lá, para se colocar em oposição aos ataques. E no versículo 13 ele diz: tomai toda a armadura de Deus. Nós devemos nos revestir por tomá-la. Ou seja, por apropriação, tornando-a como nossa, para que possamos resistir. Irmãos, resistir é o oposto de ceder. É o oposto de ser desarmado, derrubado por tentações malignas. Isso significa que devemos defender o nosso campo. Lutamos contra o mal, resistimos ao diabo, para que possamos resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficarmos firmes. Ficar firmes é o oposto de um sono preguiçoso ou uma fuga covarde. Ficar firmes é o oposto de um sono preguiçoso ou de uma fuga covarde. Eu lembrei, no Getsêmani, né? Os discípulos não ficaram firmes. Eles deitaram e foram dormir, fazendo o oposto do que Jesus havia dito. E lá em Marcos 14, né? O versículo 37, Jesus coloca uma ordenança para os discípulos, né? Para 3 dos discípulos. E quando Jesus volta, que ele acha-os dormindo, ele diz a Pedro: Simão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Eu quero vigiar 1, 2, 3, 4, 5 horas pela minha família, pelos meus discípulos, pela igreja, pelos contatos. Amém? Porque nós não podemos viver negligenciando o mundo espiritual. Agora, isto que é colocado diante de nós, né? Eu creio que é o que eu vou colocar agora. Eu creio que é a primeira das 7 peças da armadura de Cristo que é mencionada na passagem. Eu não vou falar sobre as 7 peças, irmãos. Eu só quero falar sobre 2, que eu creio que são importantes para aquilo que Deus quer falar conosco hoje. Em Efésios 6:14, especificamente esse texto eu vou ler na versão King James, tá? Efésios 6:14, ele diz assim: estando, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo uma couraça da justiça. Na versão NA, ele diz, no lugar de em volta da cintura a verdade, ele fala cingindo os vossos lombos. Eu quero falar sobre essa palavra, essa frase, cingindo os vossos lombos, em volta da cintura a verdade, a mesma coisa. Mas antes disso eu queria alertar, né? Queria trazer um alerta a nós contra, muitas vezes nós pensamos que esse cingindo os vossos lombos ou trazendo em volta da cintura a verdade é algo que está externo, é algo que está visível, é algo que está tangível a nós. Pode até estar. Mas hoje eu quero tratar a figura desse cinto. Hoje eu quero tratar a figura desse cinto lembrando que nos países orientais, os samurais,
em que todas as pessoas usam longas vestes exteriores, né, até os pés. Essas vestes, muitas vezes, elas impedem os movimentos, né, para que os samurais possam caminhar, trabalhar ou lutar. A primeira coisa que uma pessoa faz, então, quando está prestes a estar ativo, é cingir a veste exterior que arrasta no chão, ao redor da cintura. Quando a peça não está cingida e pende para baixo, indica que a pessoa está em repouso. Cingir é, portanto, o oposto de preguiça e facilidade. Seguindo a linha do menor esforço, seguindo a linha da menor resistência. Estejam cingidos com o cinto da verdade. Eu acredito que há uma dupla referência ou sentido na palavra verdade. Mas, primeiramente, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre, que a gente se dedicasse um pouco ao que nós precisamos cingir. A nossa postura não pode ser com as vestes abaixadas. Numa postura de que não estamos em guerra, que não estamos em batalha. Nós precisamos cingir os lombos. Numa posição de não ao menor esforço, não à menor resistência, não à preguiça e não ao sono que deu nos discípulos ali no Getsemane. Amém? Então eu queria falar sobre o cingindo os vossos lombos. Na versão King James ele fala o cinturão da verdade. Eu queria falar sobre o cinturão da verdade. Sem dúvida, né? Ele fala posteriormente que fala da couraça da justiça. Sim, a couraça é para o coração, o capacete para a cabeça. Mas para que então é o cinturão, irmãos? Um cinturão? Para que é o cinturão? Antigamente o cinturão na minha vida era para outra coisa. Hoje em dia... Mas a partir de qual figura é emprestada a referência da cintura ou lombos? O que essa metáfora está querendo nos falar? Claramente, eu creio, o centro ou o norteador de todas as nossas atividades. E qual é este? Quem é o centro? Quem é o norteador de todas as nossas atividades? É a nossa mente. A mente é o norteador da ação. Primeiro o pensamento e, em seguida, a realização. Irmãos, vou fazer 35 anos no próximo ano. Não sou mais tão jovem assim, né, Rosinha? Não me diga que fez sem pensar, porque você pensou. Já escutei, já disse isso também. Não, mas foi sem pensar, Paulinho. Não foi sem pensar, irmãos. Não foi sem pensar. Nada é sem pensar. Não pode ser sem pensar. E se a gente achar que possamos, diante de oração, pedir ao Senhor que nos ensine a fazer pensando. Porque se estamos fazendo sem pensar, não estamos cingindo os nossos lombos. Amém? Porque a mente é o norteador da ação. E a nossa mente precisa estar revestida da armadura de Deus, para que possamos ficar firmes no dia mau, no dia da tentação. Lá em 1 Pedro 1,13, eu creio que nos ajuda, né? Eu vou ler aqui na Almeida Corrigida, Mateus, rápido, tá? Pedro diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Na NAA ele diz assim: por isso, preparando o seu entendimento. Em 1 Pedro 1,13 ele diz assim: assim sendo, estai com a mente preparada. Você vê que na Almeida ele usa cingindo os lombos. Na NAA ele substitui cingindo os lombos por preparando o seu entendimento. Na King James ele fala: estai com a mente preparada, prontos para agir, em alertas. Sem dúvida alguma, cingir os lombos está associado ao norteador da ação, que é a nossa mente. O campo de batalha.
O campo de batalha está aqui. Isso não é tanto o nosso abraçar a verdade, quanto a verdade nos abraçando. Assim, a referência espiritual é a guarda e regulação dos pensamentos da mente. A mente cingida significa que é uma mente disciplinada, oposta a uma em que os pensamentos são autorizados a correr soltos e selvagens. Mais uma vez, os lombos são um lugar de força, assim é a mente. Se permitirmos que os nossos pensamentos e imaginações corram soltos, não teremos comunhão com Deus e nenhum poder contra Satanás. Se os nossos pensamentos não são trazidos cativos em obediência a Cristo, o diabo, em breve, ganha uma influência sobre nós. Eu vou repetir. Eu vou fazer 35 anos no próximo ano, irmãos. Quando eu tinha 15 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Os meus pensamentos eram... Nossa. Sabe aquela fase... Não sei se os adolescentes ainda dizem isso. Dizem assim, rapaz, estou viajando aqui. Não viaje, não. Viaje, não. Não viaje na sua mente, não. Mantenha a sua mente disciplinada. A gente não pode deixar os nossos pensamentos correrem soltos, irmãos. Cuidado. Eu não quero deixar, Senhor, os meus pensamentos soltos. Eu quero manter a minha mente, Senhor, cativa, obediente, diante de Ti, Senhor. Diante das situações do dia a dia em que somos tentados, muitas vezes a não falar a verdade, muitas vezes a falar coisas que não devemos falar, diante das palavras que recebemos de cura, e que o Senhor falou que receberemos a cura, eu quero manter a minha mente fixa, crente, apegada a essa verdade. Amém? Se o Senhor diz para ti que tu foi liberto de uma depressão, recebe essa palavra, irmãos. Se o Senhor falou para ti, recebe essa palavra. O Senhor fala para nós hoje. Qualquer coisa que exceder isso é obra dos principados e potestades querendo roubar a verdade que o Senhor nos deu. Amém? Amém. Aleluia, Senhor. Lá em Colossenses 3:1, né, Paulo fala de uma forma linda. Eu tomei esse texto para mim quando eu tinha uns 20 anos. Quero vivê-lo todos os dias da minha vida. Estou tentando, irmãos, assim como todos vocês. Aprendendo todos os dias. Paulo disse assim lá em Colossenses 3:1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Se a tua mente está vazia, começa a pensar no contato que a gente vai trazer para o próximo Ramos. Amém? Isso é pensar nas coisas do alto. Se a tua mente está vazia, ou se a minha mente está vazia, pede ao Senhor uma palavra para dar para o colega do trabalho, para um familiar. Isso é buscar as coisas do alto. Amém? Eu quero viver isso, irmãos. Eu quero viver essa palavra. Amém? Eu quero ter uma mente disciplinada para viver assim. Porque nós não podemos ignorar que não estamos em guerra. Não podemos ignorar o mundo espiritual. As forças do mal, estava conversando com Raquel recentemente, eles estão falando abertamente das coisas do diabo. Falando abertamente. O pessoal da Umbanda tem orgulho de falar que é da Umbanda. Tem um orgulho, e nós, muitas vezes, isso Deus tem falado para mim, irmãos, eu não quero trazer aqui, por favor, algo que Deus tem falado muito forte para mim. Muitas vezes eu tenho me intimidado para falar do meu Deus.
Deus falou para mim assim que isso é viver negligenciando o mundo espiritual. Então, ele fala assim, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Em primeiro lugar, essa verdade é a palavra de Deus, né? Sim. Está escrito lá em João 17, que a tua palavra é a verdade. Jesus falou, a tua palavra é a verdade. E depois ele diz, santifica-os na verdade, né? Na verdade é o contrário, ele fala, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Então, nós devemos regular a nossa mente, controlar os pensamentos, dominar as imaginações, regulando com a palavra de Deus. Deve haver um conhecimento de fé e amor pela sujeição à palavra de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, ou seja, a sua mente com a verdade. Isso nos sugere a qualidade característica do adversário com a qual somos chamados a nos armar. Se está escrito que devemos preparar a nossa mente com a verdade, a palavra do Senhor fala muito sobre o adversário que nós estamos enfrentando. Satanás é um mentiroso, irmãos. João 8,44 fala sobre isso. E só podemos enfrentá-lo com a verdade. Foi isso que Jesus fez quando foi tentado. Amém? Satanás prevalece sobre a ignorância por meio do engano ou fraude, mas ele não tem poder sobre aqueles cujas mentes são reguladas pela verdade de Deus. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, disse o Senhor. E ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31 e 32. Liberto das armadilhas, poder e enganos de Satanás. Nós somos através da verdade, cingindo os nossos lombos em postura de guerra. Amém? Eu penso também que a palavra verdade tem um segundo significado, que está ligado ao Salmo 51, 6. Vou ler rapidamente, que diz que eis que amas a verdade no íntimo. A verdade, irmãos, significa também sinceridade. A verdade é o oposto da hipocrisia, do fingimento, da irrealidade. É por isso que o cinturão da verdade, ele vem em primeiro lugar. Porque se faltar o cinturão da verdade, todo o restante que é colocado é inútil. A força de toda a graça da armadura repousa na sinceridade dela. Eu não sei, irmãos, eu não sei o que passa na minha mente. Eu não sei o que passa na mente de Douglas. Eu não sei o que passa na mente de Dona Luísa. Provavelmente, eu posso olhar para alguém e ver que essa pessoa está possuída da armadura de Deus, né? Mas eu não sei se essa pessoa está com o cinturão da verdade. Por isso é algo que o Senhor colocou para que, individualmente, possamos analisar, colocar diante de Deus e, se precisar, confessar diante da igreja, diante de um irmão, que precisamos ter a nossa mente regulada pela verdade, pela palavra, pela sinceridade. Amém? Amém? Aleluia, Senhor. Aleluia. A segunda parte, irmãos, para terminar, ou peça da armadura do cristão, eu creio que é mencionada no versículo 14, né? Ele fala, e vestida a couraça da justiça. Em primeiro lugar, né, a gente pode observar que existe o conector I, o que sugere que há uma relação muito estreita entre a mente cingida com a verdade e o coração protegido com a couraça da justiça. Na matemática, o I pode ser interpretado em alguns conceitos como uma multiplicação, o que tem um maior efeito que a adição, verdade? A depender do que você estiver multiplicando. Eu creio que
Se nós estivermos com a mente cingida, como vimos, com a verdade, e o coração protegido com a couraça da justiça, as outras armaduras vão ser multiplicadas na nossa vida. Porque nós estaremos com a mente e o coração protegidas. Amém? Por isso que essas duas têm que estar inseparavelmente unidas. E creio que é por isso que Paulo colocou o I, vestida, a couraça da justiça. Me permitam a palavra, mas obviamente a couraça da justiça é aquela proteção que precisamos para o coração. E eu creio que esse versículo é intimamente paralelo a Provérbios 4:23, um texto tão conhecido que precisa ser vivido por nós. Está escrito em Provérbios 4:23 assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Para guardar o coração, a gente precisa estar com a mente cingida pela verdade. Amém? Porque o coração é enganoso, está escrito. Só é possível guardar a nossa fonte da vida, o nosso coração, se a nossa mente estiver comprometida com Cristo. É isso que o Senhor me falou, que eu só vou poder guardar o meu coração se a nossa mente estiver comprometida com Cristo. Se por acaso o meu coração se deixou levar por algum sentimento, por alguma paixão, se o meu coração ele se enganou, foi porque em algum momento eu permiti que a verdade não ocupasse a minha mente. Mas, irmãos, o Senhor nos chama, o Senhor me chama, para, se necessário for, dar um passo para trás, para que a gente possa guardar a mente por meio das confissões, liberando o nosso coração, o nosso corpo, para vivermos uma vida plena aqui, obtendo vitória sobre essa guerra espiritual que enfrentamos. Tem um exemplo, não sei se eu já falei aqui, eu sei que já falei para os jovens uma vez, eu vou falar aqui. Então, me entendam, irmãos, que eu vou dizer, tenham paciência comigo, por favor. Há uns anos atrás, eu confessei umas coisas para Paulinho, e teve uma vez que eu estava sentado na igreja, e ele chegou para mim e fez assim: ei, Rafinha, como é que estão as coisas? Eu sabia do que ele estava perguntando, né? Eu falei assim: tudo bem, Paulinho, tudo bem. Era mentira. Eu falei: tudo bem, Paulinho, tudo ótimo. Rapaz, quando ele saiu, veio aquela coisa assim no meu corpo, sabe aquela dor que dá assim, meu Deus. Eu menti para Paulinho. Eu menti para o Senhor. Isso às vezes é deixar com que a nossa mente não seja disciplinada. Isso às vezes é deixar com que a nossa mente não esteja comprometida com a verdade. E aí eu lembro que eu saí no culto assim, e eu falei assim: Paulinho, eu queria falar contigo. Ele disse: eu já sei. Você nem se vai lembrar disso. Pode falar. Eu disse assim: eu menti. Ele: eu já sabia. Eu estava só esperando você vir aqui dizer. Mas eu quero lembrar, irmãos, que com Davi foi diferente. Com Davi, Natan foi lá. E se necessário for conosco, eu quero ser Davi nessa situação. Se for necessário que Natan vá lá me repreender, venha aqui me repreender, eu quero ser repreendido pelo Senhor. Mas antes disso, eu quero ir espontaneamente para guardar a minha mente, o meu coração, para que eu possa direcionar todos os dias os meus pensamentos para as coisas do alto, para resistir no dia mau. Amém? Irmãos, essa palavra, ela não é apenas
para um novo convertido, se é assim que a gente usa. A gente não usa muito essa palavra, né? Mas não é para um novo convertido, não é só para o velho, não é para os jovens apenas. Essa palavra, eu creio que o Senhor quer falar com os seus discípulos, aqueles que querem estar comprometidos com Cristo. Ele chama a nossa mente para Ele, irmãos. Pensai nas coisas do alto. Amém? Se tem algo que está impedindo nossa mente de ir para Ele, Ele nos chama para a confissão. E eu te falo, não demora não. Não demora não. Porque vai ficando mais pesado. O Senhor é poderoso para tirar esse fardo. Mas se Ele está te chamando hoje, vai hoje. Não espera amanhã. Confessa hoje. Porque nós não podemos viver negligenciando a guerra espiritual que está ocorrendo agora. Inclusive, para que a gente deixe essas coisas que Deus tem falado conosco. Amém? Mas em Cristo, nós somos mais que vencedores. Aleluia, Senhor. Amém. Certamente não é um dos temas mais fáceis de tratar, porque nós não enxergamos o inimigo. E seria da parte do Senhor, para nós, uma grande desvantagem Paulo dizer que estamos numa batalha com um inimigo que nós não enxergamos, que tem uma especialidade milenar na mentira, que foi capaz de enganar o primeiro casal sem pecado. A palavra diz que Eva foi enganada, Adão não, mas Adão caiu na conversa. Seria muito desvantagem para nós, seria imensa. Mas graças a Deus pela sua palavra, que diz que, embora andando na carne, não lutamos segundo a carne. E podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque eu quero dizer para você uma coisa bem clara aqui. Nenhum de nós, humanamente falando, é poderoso o suficiente para ganhar de Satanás. Não vá entrando nessa. Não considere que há armas humanas capazes de identificar as astutas ciladas do maligno. Eu preciso falar isso para você. Às vezes, uma palavra, tudo bem, mal colocada, num casamento, num dia a dia entre marido e mulher, gera uma briga homérica, sim ou não? Sim. Tu falou, mas Satanás amplificou no ouvido da tua esposa. Nós precisamos entender essas verdades. Precisamos entender que Satanás vai colocar situações, pessoas contra o nosso caminho, contra as nossas vidas, mas aparentemente serão agradáveis aos olhos. Mas vai ser como aquela árvore que seduziu Eva e Adão. 2 Coríntios, capítulo 10, eu quero concluir aqui essa palavra, não quero acrescentar. 3 diz assim: porque embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais. Se não são carnais, não adianta ir numa biblioteca e encontrar as armas. Não adianta você buscar em algo que é humano uma força que é necessário vindo alto para nós. As armas da nossa luta não estão ao nosso dispor humanamente falando. Senão não precisaríamos de Deus. Porque essa luta é espiritual. Não ignore isso. Satanás não quer se associar conosco. Ele quer o nosso fracasso. Seja fracasso pessoal, seja fracasso no trabalho, seja fracasso no estudo, seja fracasso no teu matrimônio. Esse é o plano dele. Por isso que Paulo diz, não ignore os seus ardis. Você já imaginou um inimigo que ele é milenarmente falando, um arquiteto em guerra? Um astuto em derrubar homens? Sim ou não? Sim. Quem considera aqui o rei Davi um homem fraco? Mas ele conseguiu derrubar Davi. No único deslize da vida de Davi.
Um homem segundo o coração de Deus é verdade. Mas se ele não se arrependesse naquele momento, queridos, a desgraça em toda Jerusalém, Israel, estaria feita ali. Num momento, Satanás colocou Davi no lugar errado, na hora errada, olhando para a pessoa errada. E arquitetou junto com ele, no coração dele, a morte de Urias e um adultério. Não ignore os seus ardis. O Watchman diz que a nossa mente é um campo de batalha. Presta atenção a isso. E quem ganha esse campo, ganha toda a guerra. Não dê a Satanás motivos para ele ganhar de você. O Senhor é poderoso para vencer todas as batalhas. Mas precisamos ficar atentos. Precisamos ser homens e mulheres espirituais. E na continuidade do texto diz: mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós os sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para a obediência de Cristo. Você é poderoso em Deus, não em você mesmo. Então vamos buscar em Deus esse poder, para estarmos firmes, depois de ter feito tudo, com toda a armadura de Deus. Eu vou abrir um parênteses bem rápido. Quando você chegar em casa, não tire essa armadura. Continue com ela. Mas lembre-se, teu inimigo não é tua esposa, não é teu marido, não são teus filhos. Mas se mantenha atento dentro da sua casa. Amém? Podemos orar? Fique em pé junto comigo. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nela cremos, nela meditamos e nela aplicamos nas nossas vidas. Que seja assim, Senhor, nos fortalecendo no Senhor e na força do teu poder, Senhor. Revestindo-nos de toda a armadura que tu tens para nós, cada um de nós. Cada arma é poderosa, Senhor, para destruir os nossos inimigos. Mas precisamos estar diante do Senhor para sermos revestidos daquilo que tu tens para nós, no poder do teu Espírito Santo, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, sejamos homens e mulheres espirituais aqui, Senhor. Discernindo espíritos, discernindo os ataques de Satanás sobre nós, sobre nossas mentes, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos. Somos, sim, guardiões uns dos outros. Dá-nos palavra, dá-nos visão, dá-nos sonhos, mas, Senhor, dá-nos aquilo que nós não enxergamos, porque são espirituais esses ataques. E em Ti nós somos poderosos para destruí-los. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se o Senhor permitir, estaremos aqui no próximo domingo, em nome de Jesus. Amém. Dá um cheiro a quem está do teu lado. Abençoa teu irmão. Diz uma semana cheia do poder de Deus. Revestido do poder de Deus. Aleluia.